Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Ciclo Histórico, e hoje eu estou aqui para trazer dois assuntos bem rapidinhos que os meus alunos aí pediram para mim, que vai ser sobre o parlamentarismo no Brasil e as reformas de base do golpe militar no Brasil, beleza? Então vamos para o vídeo. Pessoal, primeiro vamos para o parlamentarismo no Brasil. Primeiro a gente tem que entender o contexto histórico e o momento econômico que nós estamos vivendo. Primeira coisa, nós estamos no período da Guerra Fria. O mundo está em guerra sem estar em guerra. Quem já estudou Guerra Fria sabe do que eu estou falando. Então a gente tem que entender que nós temos um mundo dividido entre socialismo e capitalismo. E essa divisão é nítida em todo o contexto mundial, não é só na Europa, não é só paranoia das pessoas, realmente existe essa divisão, a União Soviética muito forte e do outro lado os Estados Unidos comandando as frentes capitalistas. Nós temos essa divisão e isso é importante para que a gente entenda o que está acontecendo nesse momento histórico. Nesse período, a gente vai ter o presidente JK, vocês sabem, vai construir Brasília. Para quem não sabe quem é JK, é Juscelino Kubitschek, né? Ele vai construir Brasília, vai ter aquela ideia de um Brasil desenvolvimentista, que o Brasil vai começar a se desenvolver com milagre econômico e que tudo vai dar certo e nós vamos viver em um mar de rosas. E isso, pessoal, não é bem o que acontece. Como as coisas começam a sair do trilho, o povo não vai eleger JK, reelegê-lo, na verdade, né? E vão colocar aí como presidente o seu opositor, que era Jânio Quadros. Só que Jânio Quadros vai ficar pouquíssimo tempo no comando do Brasil. Ele vai ficar mais ou menos ali 7 meses. E ele vai renunciar. Segundo alguns historiadores, alguns estudiosos aí da história do Brasil, falam que a renúncia de Jânio Quadros tinha um objetivo, que como o vice dele, o João Goulart, vai ser de um ideal muito mais à esquerda, e existia todo esse contexto da Guerra Fria, muitos historiadores falam que o Jânio Quadros ele vai renunciar por um fator muito simples, para ele voltar com uma força maior, porque daí o povo não ia falar, não renuncia, o João Goulart ele é um cara muito de esquerda, vamos continuar com você aí, e assim ele ganhar mais poderes para fazer a coisa como ele quisesse fazer. Mas é lógico que isso não vai acontecer. Então o Congresso vai aceitar literalmente a renúncia de Jânio Quadros. E vai falar, meu amigo, se você não quer ser mais presidente, tudo bem, passar bem, segue sua vida, seja feliz e curta ela até os últimos dias. E daí, quem que se tornaria o novo presidente do Brasil? João Goulart, que é literalmente um cara assumido de esquerda, que pensa com os ideais socialistas. Tanto que no momento da renúncia de Jânio Quadros, o João Goulart vai estar na China fazendo uma visita lá e vendo como que é a China socialista, a China comunista nesse período aí da Guerra Fria. Como o Jânio Quadros já previa, vai ter um grupo conservador que vai contra a posse da presidência para o João Goulart. Então essa galera vai falar assim, não, você tá louco, vai deixar o cara virar presidente, o cara é socialista, o cara é comunista, ele não pode tomar essa frente, ele não tem poder. E em contrapartida nós temos outros representantes, até mesmo do exército, que estão ali no governo, e vão falar, não cara, ele é o vice, ele foi eleito nesse sistema democrático, ele é quem tem o direito de se tornar presidente. E essa tensão fica muito grande dentro do Brasil. E com a ideia de se evitar uma guerra civil e que isso não tomasse conta de todo o problema político que o Brasil se encontrava, eles vão criar o parlamentarismo. Por quê? Porque lembre que quando o João Goulart deve se tornar o presidente do país, porque o Jânio Quadros vai renunciar,
ele está lá na China, ele não está no Brasil. Então até ele vir em todo o processo, não era como hoje que tem voos aí diretão e tal, o negócio era muito diferente. Então, como ele está na China e tem essa tensão, não, ele não vai assumir, ele vai assumir, ele não vai assumir, ele vai assumir, está nesse emboleiro, para evitar uma guerra civil, o Congresso Nacional vai criar uma emenda aí, criando o parlamentarismo no Brasil. Mas que cargas da água é o parlamentarismo? Muito simples. Eles vão limitar o poder do presidente e esses poderes serão colocados ali entre os parlamentares, entre os representantes do povo. Então o presidente não tem mais aquela autoridade que ele tinha. Então isso vai gerar, infelizmente, alguns problemas, principalmente na economia do país, quando a gente fala. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Em questão de aprovar algumas coisas ou não aprovar, tanto que a inflação vai subir bastante. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, porque aí é nessa entrada para o golpe militar que vai acontecer no Brasil. Quando o João Goulart vai retornar ao Brasil, no dia 7 de setembro de 1961, tá? Veja aí, a gente está bem num período tenso da Guerra Fria, ele vai tomar a presidência. Ele vai sim virar presidente do Brasil. Só que existe o parlamentarismo e os poderes dele estão limitados. Ele não é um presidente como outrora seria. Então ele simplesmente é um presidente com poderes extremamente limitados para guiar o país. O parlamentarismo ele vai ficar no Brasil desde 1961 até janeiro de 1963, quando ele vai ser revogado e vai voltar o poder da presidência normal. Então João Goulart agora tem o poder dele controlar o país como um real presidente. Mas ele não voltou porque simplesmente os representantes do povo eram bonzinhos. Aconteceu um plebiscito e ele literalmente ganhou seus poderes de volta. Ele tinha a promessa de estabilizar essa inflação que estava acontecendo no Brasil, que chegava mais ou menos a quase 55%. Então a inflação estava muito alta e estava uma loucura dentro do país. E esse foi o grande motivo, porque grande parte da população culpava o parlamentarismo pela instabilidade econômica que o Brasil vivia, essa inflação altíssima e todos esses problemas que aconteciam dentro do Brasil. E esse período que o João Goulart vai retornar ao poder é o que a gente chama de reforma de base. Por quê? Porque ele vai tomar medidas econômicas para tentar voltar a economia do Brasil. Por isso são reformas de base, para começar a gerar mais coisas, industrialização e por aí vai. Então, as medidas que ele toma são as reformas de base. Só que elas vão dar uma brecha para que aconteça o golpe militar no Brasil. E é isso que a gente vai tentar entender aqui. Como o João Goulart ele tinha vindo da China, e para quem não sabe, na Revolução Chinesa, até ela se tornar um país literalmente comunista na época da União Soviética, existiu a reforma agrária, tanto que Stalin vai ajudar a acontecer esse processo de reforma agrária dentro da China comunista. E João Goulart estava lá, e ele volta com essa ideia de uma reforma agrária no Brasil. E tanto que a ideia dele é desapropriar todas as terras que têm vínculo ali direto com as BRs do país. Então, tua terra é encostada numa estrada de BR que atravessa o país, essa terra seria desapropriada e destinada a pessoas que realmente necessitassem e tivessem como produzir nessa terra. Então essas terras todas seriam redirecionadas para outras pessoas e literalmente desapropriadas dos atuais donos. Então isso causou um alvoroço muito grande. E além disso, ele também queria dar direito a voto a analfabetos. Por quê? Porque ele queria que toda a população do país tivesse voz. Então essas duas principais reformas de base
vão causar um alvoroço. É lógico que a esquerda, o lado da esquerda, o lado da União Estudantil, dos partidos de esquerda, o lado dos sindicatos, todo mundo vai apoiar essa ideia, porque acham que é necessário para a construção de um Brasil mais voltado ao social, porque essas terras eram extremamente concentradas na mão de poucos, e era muita terra. Então, lógico que as pessoas que pensam com os ideais um pouco mais, vamos falar assim, alocado à esquerda, eles vão apoiar isso. E em contrapartida, todos os setores conservadores vão ir contra o João Goulart. Vão falar, você tá maluco, cara? Não é assim que a banda toca. Aqui as coisas são diferentes. Então a igreja vai contra, a classe média do país nem era rico. Pessoas que tinham empresas privadas pequenas, por exemplo, padarias e por aí vai, que só tinha no seu bairro, nem era dono de grandes negócios. Vai todo mundo contra essas ideias de João Goulart. Por quê? Porque ficam com medo que ele continue com essa mania de desapropriar as coisas da pessoa. Tipo, meu Deus, ele vai chegar na minha padaria e vai desapropriar ela e ela vai pertencer ao Estado. Eu não quero isso. Então, vai se criar uma ideia nesse setor de conservadores que vai criar um medo. E o medo, ou você é respeitado ou gera pânico, né? Então, é um ou outro. E no caso ali foi pânico da maior parte da população que vai lutar contra as ideias que João Goulart está colocando. Outra coisa legal que ele faz nessa reforma, que eu esqueci de falar até agora, é que ele vai colocar todas as extrações de petróleo no Brasil como empresas nacionais, tá? Ele vai, sim, pegar e falar, isso daqui é do Brasil agora, meu amigo, não interessa se era da Shell, não interessa se era, sei lá de quem, agora é nosso, isso é uma estatal. Então ele vai tomar essa medida, e eu acho isso muito top da parte dele, que ele fez isso. Então, beleza. A gente viu que o nosso país se encontra, vamos deixar bem claro assim, dividido. Tá uma guerra entre esquerda e direita, porque muitos têm medo do que pode acontecer se ele começar a tomar essas medidas, e uma outra parcela apoia isso porque acha uma medida necessária para que aconteça o desenvolvimento econômico dentro do Brasil, gerando mais empregos, gerando mais oportunidades e por aí vai. Então a gente vai ter a galera de esquerda apoiando o João Goulart e a galera extremamente conservadora, não precisa ser necessariamente de extrema direita, todo mundo que pensasse num setor conservador apoiando a ideia de tirar o João Goulart do poder. Afinal, ele é um risco para que o Brasil se torne um Brasil comunista. Fala, o cara voltou da China, já quer fazer reforma agrária, já quer fazer tudo. O medo é algo presente de que o país se torne um país socialista. E, querendo ou não, pra gente hoje parece bobagem, mas naquele tempo era um período de Guerra Fria. E como a reforma agrária acontecia nos países que se tornavam socialistas, comunistas, isso é bastante perturbador para quem não quer fazer parte desse sistema econômico. Então isso é bastante interessante a gente notar. Então no dia 13 de março de 1964, o João Goulart ele vai fazer um comício na frente da Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Esse comício vai reunir mais de 150 mil pessoas, todo mundo apoiando as ideias deles, e isso vai literalmente causar mais pânico na população conservadora do nosso país. Então, em resposta a esse comício, onde João Goulart vai mostrar as ideias que ele tinha de como desenvolver o Brasil, de como deixar o país um pouco mais justo na questão social dentro dele, no dia 19 de março de 1964, o que vai acontecer? Os conservadores vão organizar uma grande marcha contra essas ideias que o João Goulart está propondo para a galera. E na verdade, essa frente tinha um único propósito, o propósito de combater o avante comunista dentro do nosso país. Essa era a grande marcha deles. O comunismo não vai ter voz aqui
comunismo é a puta que pariu, toma esse soco na cara. Mais ou menos por aí que era a marcha. O nome da marcha é bastante familiar a algumas marchas que acontecem atualmente no nosso país. Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então a família se unia junto a Deus e marchavam pela liberdade de um país, pela sua autonomia, não ao comunismo, sim à porradaria em comunistas. Basicamente isso. Só que essa galera vai ganhar muita força. O movimento deles vão juntar mais de 500 mil pessoas, desde pequenos comerciantes a grandes milionários. Todos que tinham, vamos falar assim, algum medo desse comunismo tomar conta do país, foram lá. Se era medo de tomar a sua picape e ela fazer parte do povo, não sei, essa galera se juntou à marcha aí da Família com Deus pela Liberdade. Então essa galera vai se juntar e vai, lógico que isso vai mostrar que uma grande parcela da população não apoia as ideias que João Goulart está trazendo para o nosso país e não apoia as medidas que ele está fazendo. Por mais que apoiassem, por exemplo, criar uma estatal única do petróleo nacional e por aí vai, mas a ideia de reforma agrária assustava e muito a população conservadora. E isso abre portas para um golpe militar. E é justamente aí que as portas vão ser abertas. Quando essa marcha ganha uma força muito grande, o setor militar vê uma porta aberta para dar um golpe de Estado. Pensem bem, o que aconteceu com a Dilma? Lembra? Grandes manifestações, grandes tumultos, grandes manifestações, não necessariamente contra a Dilma, mas contra a corrupção, contra a saúde, contra tudo. E isso abre brechas para que dentro do sistema aconteça um golpe. E, vai falar que não é golpe? Até o Temer, numa entrevista ali, falou que ele não apoiava o golpe. E o cara que estava governando. Então, a gente sabe que foi um processo de golpe, mas tudo bem, já passou, não tem mais o que fazer. Só quero fazer esse parâmetro para você conseguir compreender de uma forma mais clara. Essas manifestações abrem as portas para que aconteçam determinadas coisas. E é bem isso que vai acontecer. Conforme essas manifestações vão ganhando força, imagina, cara, 500 mil pessoas, 1961. Cara, é muita gente, é um baque para as notícias nacionais, em um mundo muito conservador ainda, todo mundo fica, meu Deus, olha isso. Então, essa passeata vai de fato fortalecer a abertura para um golpe militar, sem dúvida nenhuma. Então, no dia 31 de março desse mesmo ano, que é 1964, para quem não lembra, tá? Então, 31 de março de 1964, o general Castelo Branco vai tomar a frente desse golpe militar. Contando com o apoio da grande águia norte-americana, lógico, os Estados Unidos, vai apoiar o golpe militar. Por quê? Porque, pessoal, é muito claro, os Estados Unidos estão numa guerra contra o socialismo. Qualquer pessoa que tentasse evitar qualquer coisa que venha a vincular com a ideia socialista, ele queria garantir que uma grande nação como o Brasil continuasse capitalista. Então, lógico que eles vão apoiar o golpe militar com esse pretexto de defender a liberdade das pessoas. Se realmente fosse acontecer um golpe comunista, como todo mundo fala, a gente não sabe, nunca vai saber. Nunca vai saber se João Goulart continuasse no poder, se realmente o Brasil seria um país, no caso, comunista. Eu, sinceramente, acho muito difícil isso acontecer. Porque os maiores representantes do Brasil em si eram elites e eles não iam querer participar desse processo. Então, nesse momento, com o apoio dos Estados Unidos e da elite brasileira, o general Castelo Branco vai tomar a frente e vai tirar João Goulart do poder. E assim acontece o golpe militar que inicia o período da ditadura, né, do período militar no poder, em 64. Beleza?
É isso aí, se inscreve no canal, deixa seu like, dá aquele apoio, falou e tchau!